À segunda-feira, como é habitual, contamos com um consultório fiscal com Marta Gaudêncio, advogada. Muito bom dia, Marta, e Bom obrigada dia. pela sua presença. Hoje vamos falar de reversão de dívidas contra os gerentes e administradores. Quando é que os gerentes e administradores são responsáveis pelas dívidas das sociedades? Bom, os gerentes e os administradores podem ser responsáveis em diversas situações. É óbvio que o normal é serem as sociedades as responsáveis pelas suas dívidas fiscais e à segurança social. Isto é a regra. Mas em algumas situações, nomeadamente quando o património das sociedades já não é suficiente para fazer face a essas dívidas, os gerentes e administradores podem ser chamados a responder por elas. Isto tem acontecido muito ultimamente, porque há situações ou há empresas em situações muito difíceis que fazem, por exemplo, o pagamento dos salários, mas não conseguem entregar as retenções na fonte de IRS nem a Segurança Social, ou não conseguem pagar o IRC quando chega a altura do pagamento, e então as dívidas vão-se acumulando, há um processo contra a sociedade, e se as sociedades não pagarem e a administração fiscal detectar que no fundo não têm bens para pagar, porque como a administração fiscal tem registros dos bens das sociedades e recebe as declarações, tem ideia do que é o património delas, as dívidas podem ser chamados os administradores e os gerentes a responder por elas. Isto chama-se reversão, ou seja, eles são subsidiariamente responsáveis por estas dívidas. São chamados como? Através de uma notificação para exercer o direito à audição prévia e depois são citados, ou seja, é um processo diretamente um processo executivo contra eles. Quando é que eles podem ser responsabilizados? Pelas dívidas que são constituídas ou no momento em que eles são gerentes ou administradores, ou cujo prazo termina depois, mas que se constituíram antes do seu cargo. Imaginemos uma dívida que se constitui agora, mas entretanto a pessoa deixa de ser administradora da empresa e o processo só chega daqui a um ano, por exemplo. É essa pessoa que será Essa responsabilizada? pessoa também é Mas responsabilizada. como é que é possível fazer a distinção? Porque as alterações à gerência, aos membros estatutários, são registadas na Conservatória. Portanto, as certidões do registro comercial têm as datas de quando é que determinada pessoa passou a ser gerente ou administradora e quando é que cessou. Portanto, se essa pessoa herdou uma dívida, aí já será o anterior gerente ou administrador que será responsabilizado? Pode ser, mas também tem a ver com a culpa. Se constitui no momento, ou com a culpa presumida, se a dívida se constitui no momento em que a pessoa é administradora, tem a administração tributária de demonstrar, ou se o prazo terminou depois, que a dívida não foi paga porque a pessoa não pôde, a empresa não tinha efetivamente meios. Se foi uma dívida que, enfim, foi mais ou menos herdada, aí já pode ter de demonstrar que, já é ao contrário, já tem de demonstrar que a culpa não é sua. Há um processo, portanto, há um processo judicial, e depois aqui temos duas hipóteses. Ou o gerente ou o administrador já conhecia a dívida e, portanto, se não era efetivamente gerente ou administrador, vai opor-se à execução fiscal, ou se foi uma dívida, vamos imaginar, como aconteceu há algum tempo, uma dívida de 2002. E só foi notificada àquele antigo administrador, que já não era administrador há uma série de anos, o ano passado, portanto, em 2011. Nesse momento, quando toma conhecimento da dívida, ele até pode reclamar e pode dizer: eu não concordo com este valor, estes números não estão corretos, posso reclamar desta dívida. Se não, podem ser chamados de facto a responder-se. Quando é que são chamados? Só mesmo se a sociedade não tiver bens. Ou seja, há um mecanismo que se chama o benefício da execução prévia, que implica que a administração fiscal primeiro use todos os bens das sociedades para pagar as dívidas e só mesmo depois de esgotado o património das sociedades é que pode ir ter com os gerentes, porque aí é o seu património pessoal que responde. Então, enfim, primeiro defende-se o gerente ou o administrador usando o património da sociedade e depois então respondem E que tipo de património é que pode ser usado? Todo. Todo. Todo o património que esteja em nome dos administradores ou dos gerentes. Se for, por exemplo, se for um bem imóvel e o gerente ou o administrador for casado, o cônjuge há de ser notificado para requerer a separação. Portanto, é só metade. Imaginando que é casado em comunhão de adquiridos ou que adquiriu metade do bem com o marido ou com a mulher, nesse caso é só metade do bem que Portanto, responde. o cônjuge ainda também tem que pagar. Não tem de pagar porque isso, na sua metade ninguém toca. Agora, Mas na outra pode, por exemplo, ser penhorado metade
metade do direito a uma casa. A casa não está dividida, não é? É um bem. E não há nada que o cônjuge possa fazer. Não, pode só requerer a separação para que a parte dele não seja atacada, mas também é verdade que se for penhorado e se for posto à venda, dificilmente alguém conseguirá vender metade de um Metade de bem. uma casa. Portanto, isso é pouco provável que aconteça. Acontece sim que seja penhorado à metade, mas acaba por ser vendido ou ao cônjuge ou a alguém que vai exercer o direito. Essas dívidas das sociedades nunca prescrevem? Prescrevem, vão prescrevendo, caducam nos 4 anos, depois vão de prescrever nos 8 anos, só que há aqui uma série de prazos que podem ser interrompidos se a sociedade reclamou, por exemplo, ou quando o gerente é notificado para exercer a audição prévia, aí também há uma interrupção do prazo. E por isso temos de ver sempre, no fundo pode acabar por só prescrever daí a 10 ou 15 anos, depende muito de como se passar o processo. Mas há a hipótese de prescrever. Mas com todas essas interrupções de prazos, quanto tempo é que um processo desses pode arrastar-se? Pode demorar muitos anos. Eu fiz há dias um julgamento de um processo que tem uma dívida de 2002. Portanto, já passaram 10 anos. Já passaram Quase 10 anos. 11. Mas neste caso não prescreveu porque houve uma série de passos intermédios. Agora, também já me aconteceu a própria notificação feita ao antigo administrador da empresa ser feita já depois de passados os 8 anos. E aí já tinha prescrito e aquele administrador não foi responder por aquela dívida. E depois há uma coisa que é muito importante, é que antigamente... E aí, nesse caso, a dívida fica por pagar e ponto? Neste caso, como havia outros administradores que tinham sido notificados a tempo, foram ter com os outros administradores, mas este que foi notificado já fora de prazo não teve de responder. Porque depois, quando há vários administradores ou vários gerentes, eles respondem todos solidariamente perante a administração fiscal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer um deles, no fundo aquele que tiver mais património ou aquele cujo património for detectado primeiro, pode responder sozinho pela dívida e depois os outros têm o chamado direito de regresso, ou seja, depois vão ter com ele e dizer, bem, agora se a dívida foi paga só por um, mas é uma dívida de todos, vamos lá fazer a divisão. E há quem faça isso, ou normalmente fogem. Isso depois há de tudo. Mas será aquele que pagou a totalidade, se isso acontecer, que vai ter com os outros e vai dizer, então, agora eu paguei esta dívida toda, mas a dívida é de todos nós. E muito rapidamente, só para percebermos como é que esse gerente que pagou pode obrigar, entre aspas, a que os outros paguem a parte que lhes é devida. Provavelmente só através de mecanismos judiciais, sim. Se conseguir que eles paguem de livre vontade, é uma coisa, se não, só através de meios judiciais. Marta Gaudêncio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até para a semana.